Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Declaração da Organização Internacional do Trabalho dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho foi aprovada em 1998. Ela surge no cenário jurídico internacional como um instrumento de proteção à dignidade do trabalhador. Suas normas devem ser observadas por todos os países membros, independentemente de terem ou não ratificado as convenções. Para discutir a sua influência no direito do trabalho, está conosco Daniela Muradas, advogada e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Daniela, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado voltar ao nosso programa, agora para debater esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Porque nós estamos justamente num contexto em que se discute muito até a questão da flexibilização dos direitos trabalhistas. Então, eu começo a nossa conversa falando sobre a Organização Internacional do Trabalho, lembrando que ela existe desde 1919 e 3 décadas depois da sua criação, ela passou então a integrar a Organização das Nações Unidas, a ONU. Bom, diante disso, eu gostaria que a senhora contextualizasse rapidamente a atuação da OIT no direito internacional e também a sua evolução ao longo desses quase 100 anos. Bem, o prazer é todo meu estar aqui e esse é um tema realmente de grande relevo. A Organização Internacional do Trabalho ela foi criada em 1919 no Tratado de Versalhes como uma instância internacional de promoção da justiça social. Sim. Originalmente, os países membros das Sociedades das Nações estavam vinculados à Organização Internacional do Trabalho. No período entre guerras, à medida em que o Pacto da Sociedade das Nações vai ruindo, a Organização Internacional do Trabalho vai reforçando o seu caráter de uma entidade técnica e independente dos influxos políticos da ordem internacional. E essa é uma característica atual da Organização Internacional do Trabalho. Por mais que ela tenha aspectos e abordagens que tocam no mundo político internacional, ela em si é um órgão técnico, ela se baseia em estudos técnicos e ela busca promover, dentro daqueles padrões estabelecidos pelos especialistas nessa área, um nível de proteção internacional aos trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho, ela vem, nesses quase 100 anos, criando um notável papel de promoção de normas de proteção, quer no âmbito internacional, quer uma dinâmica de criação de normas, ou instigando a construção de normativas nacionais. E isto tem promovido, vamos dizer assim, um arcabouço de contraponto às tendências de dumping social num cenário de capital globalizado. Muito bem, nesse cenário, então, surge a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho, que foi aprovada em 1998. Bom, ela compromete os países membros, como nós frisamos na abertura, a respeitarem os princípios ligados à dignidade do trabalhador, independentemente de terem ou não ratificado as convenções. No seu entendimento, professora Daniela, qual a importância dessa declaração para o direito do trabalho? Bem, em primeiro lugar, nós temos que explicar que a obrigatoriedade destas convenções que foram declaradas obrigatórias pela Organização Internacional do Trabalho, ela surge do fato de a Constituição da Organização Internacional do Trabalho ter um anexo, que é a Declaração da Filadélfia de 1944. Ela foi anexada à Constituição em 1946. Bem, e à medida em que os países membros da OIT, eles assumem um compromisso com a organização de dar cumprimento à sua Constituição, eles se obrigam de modo, vamos dizer, não direto, mas indireto, a dar cumprimento também aos princípios que constam desta declaração relevante, talvez uma das primeiras declarações em matéria de direitos humanos sociais no cenário internacional. Então, portanto, essa obrigatoriedade, ela deriva sim de uma vontade das partes, dos estados partes da Organização Internacional do Trabalho, porque elas se obrigam no ingresso na instituição a dar cumprimento a estes princípios. E como em 1998, pela 86ª reunião da Organização Internacional do Trabalho, foi declarado, 8 convenções, na verdade, naquele momento 7, depois no ano seguinte, 1999, mais uma convenção foi considerada obrigatória. Então, hoje nós temos um cenário de 8 convenções da Organização Internacional do Trabalho que são consideradas obrigatórias, independentemente da ratificação específica, pelo fato delas terem a obrigatoriedade que deflui dos compromissos constitucionais com a entidade.
Professora Daniela, então, diante disso, quais os temas que os princípios e direitos fundamentais da Declaração da OIT disciplinam? Bem, são 4 temáticas fundamentais, consideradas o direito internacional cogente, ou seja, o direito internacional a que está obrigado todos aqueles partícipes da Organização Internacional do Trabalho. Em primeiro lugar, o tema da liberdade sindical e o fomento à negociação coletiva. São 2 convenções fundamentais, a Convenção número 87, a Convenção número 98, Sim. Convenção 87 não ratificada pelo Brasil, a Convenção de número 100 e de número 111, que são promotoras da não discriminação em matéria de trabalho e emprego e que promovem a igualdade de salário entre homens e mulheres. As convenções número 29 e 105, que visam proibir o trabalho forçado, bem como mais outras 2 convenções, a de número 138 e a de número 182, que estabelecem, por sua vez, a 138, a fixação da idade mínima para o trabalho, e a 182, a eliminação das piores formas de exploração do trabalho infantil. Muito bem, professora Daniela, vamos começar então falando sobre a liberdade de associação. Esse tema, como a senhora já mencionou, aparece nas convenções 87 e 98 da OIT, sendo que a primeira, como a senhora também já frisou, não foi ratificada pelo Brasil. Eu gostaria então que a senhora explicasse o que se entende por liberdade sindical de acordo com a norma. Bem, o arquétipo da liberdade sindical, estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho, é bastante amplo. Quando se fala em liberdade sindical, se fala, em primeiro lugar, numa perspectiva individual, na liberdade de associação, proibindo-se qualquer tipo de constrangimento, quer para fins de associação, quer para fins de deixar a associação. Mas, além disso, a Convenção número 87 e a Convenção número 98, ambas vão também promover a liberdade numa perspectiva coletiva, isto é, criando parâmetros para fins de constituição, administração e liberdade de ação dos sindicatos. A Convenção número 87, ela tem por finalidade, ela preconiza que a constituição dos sindicatos, isto é, das organizações tanto de trabalhadores quanto de empregadores, ela deve derivar da vontade dos associados, não podendo se submeter a qualquer tipo de constrangimento, quer da entidade estatal, quer dos seres patronais, no caso das entidades sindicais de trabalhadores. Além disso, ela preconiza que a organização desses trabalhadores se dê baseado na vontade também dos associados, ou seja, ela estabelece o critério voluntarista e não o critério pré-estabelecido no ordenamento jurídico como formas de agremiação das entidades sindicais. Além disso, ela também estabelece a proibição de que a administração e a ação do sindicato, isto é, a negociação coletiva, as situações de greve, as formas de solução de conflitos, para elas sejam criados obstáculos, quer das entidades patronais e especialmente da figura estatal. Professor, está na hora do nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.